Desde já quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Para quem irá assistir essa live a primeira vez ou está assistindo, não me conhece, eu sou o evangelista Júnior Souza, dirigente, pastor da igreja aqui em Pedro II, Assembleia de Deus, filiado à SEMADEP. A nossa igreja, a nossa sede aqui em Pedro II se encontra próxima ao IFP, na Reserva dos Pinheiros, Casa 2, Quadra 2. E quando toda essa poeira baixar após essa pandemia, eu convido você a nos fazer uma visita e participar dos cultos aqui. Segundo a nossa programação, os cultos são realizados às terças, quintas e domingos. Quero convidar você que tem uma Bíblia em sua casa, desde já, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de João, Evangelho do Filho de Deus, Evangelho de João, no capítulo de número 3 do Evangelho de João. E vamos fazer uma leitura um pouco extensa do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Então você que tem uma Bíblia em sua casa, você pode abrir a sua Bíblia nesse momento no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 doravante até o verso de número 15. A epígrafe, ou cabeçalho deste texto está escrito: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus disse-lhes: tu és mestre de Israel e não podes saber isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falai de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convido você a fazer uma breve oração comigo e repetir comigo as seguintes palavras: Senhor, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos e amigos do Evangelho, diante desse texto, essa noite eu quero trazer uma palavra, uma reflexão subordinada ao tema: a importância do novo nascimento. Vamos falar esta noite sobre este tema, a importância do novo nascimento. O novo nascimento é uma doutrina que está inserida nas Escrituras, uma doutrina básica e uma doutrina indispensável. Todo cristão precisa conhecer esta doutrina
e precisa não apenas conhecer, mas experimentar a experiência do novo nascimento. Jesus foi bem claro, bem categórico ao dizer para Nicodemos que aquele que não nascesse de novo não poderia ver e nem poderia entrar no reino de Deus. Por isso essa doutrina e essa experiência do novo nascimento que acontece na vida do ser humano, essa experiência que é fruto da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na vida do homem, se faz necessária. E quando nós olhamos para a narrativa desse texto, é justamente sobre este assunto que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, que segundo nós podemos inferir do texto, era um homem de posição, era um homem de grande conhecimento. A Bíblia diz no verso de número 1 que ele era mestre, ele fazia parte do sinédrio judaico, ele era um dos principais fariseus. Possivelmente ele fazia parte do sinédrio judaico, sinédrio este que era composto por 71 pessoas. No sinédrio estava o sumo sacerdote Caifás, no sinédrio estava os sacerdotes, os anciões, no sinédrio estavam os herodianos, os saduceus, os fariseus, os escribas, e Nicodemos era um dos membros que pertencia ao sinédrio. Sinédrio esse que era responsável por julgar as questões religiosas em Jerusalém. E este homem chamado Nicodemos, ele é atraído a Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais que Jesus realizava. De maneira que a narrativa do texto diz no verso de número 2, que Nicodemos foi ter a noite com Jesus. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele expressa a Jesus a intenção de ter ido ao encontro de Jesus. O texto diz que ao se aproximar de Jesus, ele se aproxima de Jesus com elogio e já chama Jesus de Rabi, que significa mestre, e diz para Jesus: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele ou contigo. O que Nicodemos estava querendo dizer é que de alguma forma o que ele tinha ouvido falar sobre Jesus, os milagres que Jesus havia realizado, de alguma forma foram o atrativo para Nicodemos. Nicodemos agora quer conhecer a Jesus, e Nicodemos agora expressa a sua admiração por Jesus, ao ponto de chamar Jesus de mestre, de Rabi, ou Raboni, que é mestre. E ele está admirado com os sinais que Jesus realiza. Mas quando Nicodemos se aproxima de Jesus, a Bíblia diz no versículo de número 2 que ele foi ter a noite com Jesus. Por que a noite? Porque sendo ele um homem de posição no sinédrio, se Nicodemos fosse visto de dia com Jesus, falando com Jesus, andando com Jesus, possivelmente Nicodemos seria excluído do sinédrio. Possivelmente Nicodemos seria rejeitado do sinédrio. Por isso que a narrativa do texto diz, no versículo de número 2, que ele foi ter a noite com Jesus. Ele foi ter a noite com Jesus porque está curioso. Ele foi ter a noite com Jesus porque está olhando para Jesus como um operador de milagres. Mas ele não está disposto a sofrer retaliações por Jesus, pois foi à noite ter com Jesus porque possivelmente não queria ser visto por alguém, para que não sofresse nenhuma retaliação e não fosse excluído da posição que ele exercia. Então ele queria conhecer Jesus, mas ele não estava disposto a sofrer por Jesus. Ele não estava disposto a pagar o preço do discipulado. Ora, se nós atentarmos para este relato, não é diferente da vida de muitas pessoas hoje. Existem muitas pessoas hoje que até têm curiosidade, até têm vontade de ir à igreja, até têm vontade de alguma forma de ouvir a palavra de Deus, mas não estão dispostas a sofrer por Jesus. Não estão dispostas a sofrerem retaliações por causa do nome de Jesus. Jesus ele é bem categórico e bem claro quando ele está proferindo o sermão profético. No capítulo 24 de Mateus, e o versículo de número 9, ele diz: olha, por causa do meu nome vocês serão odiados. Então tem pessoas que, ao se encontrarem diante de uma situação
preferem negar Jesus do que sofrer por causa de Jesus. Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus à noite, porque não queria ser visto por ninguém, porque não estava disposto a deixar a sua posição que ocupava para seguir a Jesus Cristo. Não adianta apenas ter curiosidade, é preciso estar disposto a pagar o preço do discipulado. Jesus disse que aquele que não tomar sua cruz e seguir ele não é digno dele. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 34, que aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, do que a ele, não é digno dele. Então não basta apenas ter curiosidade para frequentar uma denominação, para ouvir a palavra de Deus, é preciso estar disposto a sofrer pelo Evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 32, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então não basta apenas ter curiosidade, é preciso estar disposto a pagar o preço do discipulado. É preciso nós tomarmos uma decisão de estarmos dispostos a sofrermos pelo Evangelho. Então Nicodemos, ele vai ter um encontro com Jesus à noite. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele começa a elogiar Jesus. Não existe nada melhor do que começar um diálogo, do que elogiar a pessoa, ou ser elogiado por alguém. E ele chama Jesus de mestre, ele reconhece que ninguém realizaria os milagres que Jesus realizava se Deus não fosse com ele. E quando Nicodemos começa a dialogar com Jesus, ele faz uma afirmação a Nicodemos, uma afirmação que está relacionada ao novo nascimento, uma afirmação inusitada. E Jesus diz para Nicodemos algo que Nicodemos não perguntou, mas que Jesus sabia que estava no coração de Nicodemos. Era a curiosidade que ele tinha sobre a salvação. E Jesus, conhecendo o íntimo de Nicodemos, disse para Nicodemos: na verdade te digo que necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O texto diz no verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, por que nós estamos falando hoje sobre este tema? O tema, a necessidade do novo nascimento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o novo nascimento é importante na vida do homem, porque sem o novo nascimento ninguém pode ver e nem entrar no reino de Deus. A expressão ver significa conhecer. A expressão entrar significa ter acesso. Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver, conhecer, que significa conhecer, e você não pode entrar, você não pode ter acesso ao reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Por que nós precisamos entender que o novo nascimento é uma necessidade? Por que nós precisamos entender isso? Em primeiro lugar, porque a inclinação do nosso coração é contra Deus. Você jamais desejará conhecer a Deus, você jamais desejará se relacionar com Deus, se Deus não tocar no seu coração através do Espírito Santo. De maneira que Paulo diz em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 17, que nós temos uma luta, a luta entre a carne e o Espírito. A inclinação do coração do homem é contra Deus. O homem jamais desejará conhecer a Deus. O homem jamais desejará se relacionar com Deus se o próprio Deus não for o ponto de partida. Se o próprio Deus não iniciar esse processo de novo nascimento na vida do homem, jamais o homem poderá e desejará conhecer a Deus, porque a inclinação do nosso coração é contra Deus. Então, em primeiro lugar, Deus é o agente da salvação. Deus é responsável por essa experiência que nós chamamos de novo nascimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo, João capítulo 16, versículo de número 8, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4 que o Deus deste século cegou o entendimento
não foi a visão, foi o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, a inclinação do nosso coração é contra Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. O homem jamais desejará conhecer a Deus, se relacionar com Deus, se o próprio Deus não abrir a mente do ser humano, do pecador, o entendimento do pecador, para que ele possa então desejar conhecer a Deus e se relacionar com Deus. Em primeiro lugar, o novo nascimento se faz necessário, porque a inclinação do coração do homem é contra Deus. Deus então é responsável por essa experiência. Assim como nós não somos responsáveis por nascer, nós não podemos dar início a esse processo de vir ao mundo, de nascer. Assim também, da mesma forma, nós não podemos nascer espiritualmente de novo se o próprio Deus não for responsável por essa experiência. Em segundo lugar, nós precisamos entender algo muito interessante. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus, elogiando Jesus, de alguma forma revelando uma fé pautada nos milagres de Jesus, ele vai deixar bem claro que o novo nascimento era algo importantíssimo, algo indispensável na vida do homem. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender o que significa o novo nascimento. Vamos começar com uma seguinte interpretação: o que não é o novo nascimento? O novo nascimento não é o que vale a ter conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz no versículo de número 10 que Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos era um dos principais fariseus, era conhecedor da lei, conhecia os 613 preceitos que estavam inseridos na lei mosaica, era um homem conhecedor da lei, mas Jesus está dizendo para esse homem que tinha conhecimento, que era necessário nascer de novo. Então, o novo nascimento não é o que vale a ter conhecimento. O novo nascimento não é o que vale a ter riqueza. Nicodemos era um homem próspero, de maneira que a Bíblia diz em João capítulo 19, e versículo 37, que quando Jesus foi tirado da cruz, Nicodemos e José de Arimateia, Nicodemos comprou 100 libras de nardo, de unguento, para embalsamar o corpo de Jesus. Então Nicodemos era um homem próspero, mas a sua riqueza não era suficiente, era preciso nascer de novo. Então o novo nascimento não é o que vale a ter conhecimento, o novo nascimento não é o que vale a ter riquezas. A Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se o homem perder a sua alma? O que o homem dará em recompensa da sua alma? A Bíblia diz em Mateus capítulo 16 e versículo 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então o novo nascimento não é o que vale a riquezas. O homem não pode comprar a sua salvação. O homem não pode conquistar a sua salvação por meio dos seus recursos. A salvação é manifesta. A graça é o favor imerecido de Deus. Mas, em quarto lugar, o novo nascimento não é o que vale a ter uma posição. Nicodemos era um dos principais fariseus. Nicodemos era alguém que tinha uma posição no Sinédrio. Nicodemos era alguém que ocupava uma posição. Era alguém de renome, mas Jesus está dizendo para essa pessoa: necessário é nascer de novo. Você pode ter posição, você pode ocupar um grande cargo em uma igreja, você pode ocupar uma grande posição, ser uma grande autoridade, pode ser prefeito, pode ser vereador, pode ser quem for, mas se não passar por essa experiência do novo nascimento, você não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Conhecendo e entendendo essa afirmação, então nós precisamos agora fazer uma segunda pergunta para o texto: o que é o novo nascimento? Nós precisamos entender que o novo nascimento ele passa por um processo de transformação na mente do homem. Esse processo de transformação não é uma lavagem cerebral. Esse processo de transformação não é uma hipnose. Esse processo de transformação acontece na mente e é gerado pela palavra e pela ação do Espírito de Deus, que muda e transforma o caráter do homem. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresente os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus.
Observe que no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, Paulo está falando de um culto racional. Paulo está falando sobre a transformação da mente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar, o verbo transformar, que aparece no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, na língua grega, é chamado de metanoia, que significa a transformação da mente. Metanoia vem da palavra metamorfose, é o processo de transformação que acontece quando a largata está no casulo, e no casulo a largata deixa de ser largata e se transforma em borboleta, sai do casulo para voar. Paulo está usando esse verbo metanoia, que vem da palavra metamorfose, que significa transformação, para dizer que nós precisamos ter a mente transformada. O processo de transformação, o processo de conversão na vida do pecador começa aqui pela mente. O Deus desse século cegou o entendimento. Agora, através do Evangelho, através da ação do Espírito Santo, o homem tem a mente transformada, regenerada pelo Espírito Santo de Deus e pela pregação da palavra de Deus, e se torna uma nova criatura. O caráter é transformado, o comportamento da pessoa muda, o caráter da pessoa muda, a forma de dialogar da pessoa muda, porque acontece uma transformação. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O novo nascimento é uma transformação que começa na mente do homem. O novo nascimento é uma obra soberana, uma obra graciosa e misteriosa que Deus realiza. Nós não podemos ver, nós não vemos essa obra acontecendo, mas nós podemos ver os resultados. Observe que Jesus está conversando com Nicodemos. Quando Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo, Nicodemos, sendo ele mestre em Israel, não consegue entender o que Jesus estava falando, ao ponto de interrogar Jesus no verso de número 4 e dizer para Jesus: e disse-lhes Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo de número 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe que Jesus aqui está usando duas figuras, a figura da água e a figura do Espírito. A água simboliza a palavra de Deus que nos purifica, a palavra de Deus que limpa a nossa mente. E o Espírito simboliza a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, trazendo mudanças, trazendo libertação, trazendo transformação no caráter e na vida do ser humano. E Jesus agora vai dizer para Nicodemos, diante da pergunta de Nicodemos, aonde Nicodemos interpreta de forma literal e vai perguntar para ele: como pode eu, sendo já um homem velho, porventura eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe, vou nascer de novo? Jesus responde: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia diz em João capítulo de número 15 e versículo de número 3: vós estáis limpos pela minha palavra. Então a água aqui é um símbolo da palavra de Deus que nos purifica, que nos regenera. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a mensagem de Deus, mais essa mensagem vai purificando a tua mente, o teu coração, e você vai se tornando uma pessoa mais convicta da sua fé. A ação do Espírito Santo, ele usa duas figuras, a figura da água, a figura do Espírito. Ele diz: aquele que não nascer da água, ou seja, for purificado pela palavra e não for restaurado pelo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Jesus agora aqui usa outra figura aqui que Jesus vai usar nesse texto, é a figura do vento, para nos ensinar que o novo nascimento é uma obra soberana, graciosa e misteriosa, que nós não conseguimos explicar, mas nós vemos os resultados. E ele vai usar aqui a expressão, a figura do vento. No versículo de número 8 ele vai dizer: o vento sopra onde quer que ouves, onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é que Jesus está querendo dizer? Vamos primeiro entender, vamos aqui entender essa interpretação.
nós não podemos reter o vento sopra onde quer. Ninguém consegue reter o vento segue o curso que quer. E ninguém consegue ver o vento, mas nós conseguimos ouvir. E Jesus está dizendo, o vento sopra onde quer. Nós não podemos ver, mas nós podemos ouvir. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento é uma obra soberana, graciosa de Deus e misteriosa, porque nós não conseguimos explicar. Deus, ele sopra onde quer, ele entra onde quer, ele sopra na boate, ele sopra no bar, ele sopra no prostíbulo, onde Deus deseja operar a sua obra soberana, graciosa e misericordiosa, ele realiza através da ação do Espírito Santo. Ninguém consegue reter, ninguém consegue impedir, ninguém consegue, de alguma forma, parar a obra do Espírito Santo. Deus, na sua soberania, através da sua graça, ele opera e faz da forma que ele quer. Então, através da sua soberania, através da sua graça, através da sua misericórdia, assim como o vento sopra onde quer, ninguém pode deter, ninguém pode ver, mas nós podemos ouvir. Assim é a obra do novo nascimento. Nós não sabemos como acontece, mas nós podemos ver os resultados na vida do homem. Uma vez que nós entendemos isso, o que me chama a atenção é que Nicodemos, mesmo sendo um homem religioso, ele continua sem entender o que Jesus está falando. Versículo de número 9, Nicodemos respondeu e disse-lhes, como pode isso? Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhes, tu és mestre de Israel, não pode saber disso? Aí nós vamos agora para o versículo 14 e 15, para entendermos que o novo nascimento, ele passa por uma condição, existe uma condição para o novo nascimento. E nós vamos entender isso com base no versículo 14 e 15, quando Jesus responde a Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus agora vai usar uma experiência que aconteceu no Antigo Testamento, que Nicodemos, sendo ele conhecedor da lei, conhecia a história, em que os filhos de Israel, conforme está registrado em Números capítulo 21, versículo 4 a 9, em que os filhos de Israel murmuraram por causa do maná, a ponto de chamar o maná que Deus dava todos os dias de pão vil. Ali Deus castiga o povo enviando serpentes abrasadoras, e Moisés, ele ora a Deus, e Deus direciona Moisés a fabricar uma serpente de bronze, e que aquela serpente deveria ser levantada, deveria ser erguida, e todo aquele que olhasse, se arrependesse e olhasse para aquela serpente, seria curado daquele veneno. Todas as pessoas que haviam sido inoculadas com o veneno das serpentes seriam curados ao olharem para aquela serpente que seria levantada, que seria erguida. E agora Jesus, conhecendo então essa história, ele vai usar essa história para ilustrar a condição do novo nascimento e dizer que assim como a serpente foi pendurada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a condição para o novo nascimento? Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para o sacrifício de Jesus. Nós precisamos olhar para a expiação de Jesus. Quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus, Nicodemos está atraído pelos milagres que Jesus realiza, ao ponto de dizer para Jesus, ninguém realiza os milagres que tu faz se Deus não for contigo. Mas Jesus não quer ser reconhecido apenas como um operador de milagres. A condição para o novo nascimento é que o homem olhe para a cruz, que o homem olhe para o sacrifício do Filho de Deus e que creia no Filho de Deus como Salvador. E ele usa aqui como ilustração então essa história, para dizer que assim como a serpente foi pendurada, assim era necessário que ele fosse pendurado na cruz, que ele fosse levantado, erguido na cruz. O homem precisa olhar para Jesus não apenas como um operador de milagres, mas precisa olhar para Jesus, para o sacrifício de Jesus, para a expiação de Jesus, para o que Jesus pode nos oferecer, que é maior do que as bênçãos materiais, que é a salvação. E o homem precisa crer para que haja então um novo nascimento. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer
Observa a condição do novo nascimento: fé, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos ter uma fé superficial. A nossa fé não pode ser pautada nos milagres que Jesus realiza. A nossa fé não pode ser uma fé intelectual, apenas embasada no conhecimento que temos da Bíblia. A nossa fé precisa ser uma fé que emana da cruz, uma fé que emana do sacrifício de Jesus, uma fé que olha para Jesus e enxerga o sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso lugar, para nos oferecer a salvação. Quando nós passamos a olhar para Jesus, não apenas como um operador de milagres, quando nós passamos a olhar para Jesus como o nosso substituto, aquele que ocupou o nosso lugar no madeiro, aquele que substituiu a mim e a você, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Nós passamos então a desfrutarmos de um novo nascimento, passamos a experimentar essa experiência que Deus deseja que todos os homens possam experimentar, a salvação gerada pelo novo nascimento. E a minha pergunta para você essa noite é: você crê em Jesus? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você já olhou para Jesus não apenas como um operador de milagres, mas você já olhou para Jesus como aquele que substituiu o seu lugar na cruz, aquele que desceu a esta terra com a missão de trazer salvação, de trazer o perdão dos nossos pecados? É para você que eu estou ministrando nessa noite. E que essa mensagem possa falar ao teu coração, que se você ainda não tomou essa decisão de fé, de entregar a tua vida a Jesus como Filho de Deus, que você possa tomar essa decisão e que você possa crer em Jesus. Não crer com uma fé pautada nos milagres que Jesus realizava, não crer com uma fé intelectual apenas baseada no conhecimento, mas crer olhando para Jesus, na perspectiva de Jesus como Filho de Deus, crer olhando para o sacrifício que Jesus realizou em nosso lugar. Eu quero orar por você nessa noite, você que ainda não tomou essa decisão de fé, você talvez que esteja angustiado diante dessa pandemia, diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias aqui. Sabemos que tudo que está acontecendo são os sinais que antecedem a vida de Jesus, que estão se cumprindo, e você precisa, mais do que nunca, entregar a tua vida a Jesus como teu Salvador. Pessoalmente eu quero orar também por você que está passando alguma situação, você que está passando por algum momento difícil, de adversidade. Eu quero orar por você e dizer que Jesus prometeu a sua presença, garantiu a sua presença conosco até a consumação dos séculos. Ele está presente aqui, Ele está presente aí onde você está nesse momento. E Jesus é poderoso para mudar a nossa sorte. Jesus é poderoso para realizar o milagre que nós necessitamos. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, eu quero nessa noite apresentar, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que há de ouvir essa mensagem, Pai. Meu Deus, a mensagem simples, mas uma mensagem que se faz necessária, Pai. Meu Deus, e que aquelas pessoas, ó Deus, que estão, meu Deus, como Nicodemos, curiosas, que estão presas apenas à religião, mas que ainda não tiveram experiência contigo, Pai. Meu Deus, possa a partir de hoje, através dessa mensagem, meu Deus, entregar as suas vidas a Ti como único e suficiente Salvador. Pai, eu te apresento, meu Deus, cada pessoa, cada irmão, meu Deus, que está, meu Deus, assistindo essa live, aqueles que vão assistir, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a vida de cada um dos Teus servos, nos fortalecendo, Pai, no Senhor, na força do Teu poder, meu Deus, até aquele grande dia, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E glória a Deus.